Fala, estudante do Não Perca a Cabeça! Bem-vindo à nossa quarta aula de Sociologia. Na terceira aula, nós falamos sobre a socialização do indivíduo, primária e secundária. E aí entramos num ponto importante, a escola. O papel da escola na socialização secundária e formação do indivíduo. E hoje, na nossa quarta aula, nós vamos nos aprofundar nisso. Educação e sociedade. De que forma a educação contribui para a manutenção social dos grupos, dos países, das nações, dos estados, tá bom? Primeira coisa que a gente, para conseguir entender isso, é entender como se formou a escola tradicional. A escola tradicional não é isso que estamos fazendo aqui hoje. Hoje vocês estão em casa me assistindo, provavelmente, e estamos fazendo um bate-papo aqui, onde você pausa a minha aula, se você quiser. Não pausem a aula agora. Então, lá na escola que você vai tradicionalmente, você não tem essa possibilidade de pausar o professor, não é? Vontade não falta, eu sei. Pessoal, a escola tradicional então é a escola que vocês conhecem, vão todos os dias, e aqui vocês estão numa escola não tradicional, tá? As plataformas educacionais não são uma escola tradicional, elas inclusive são um avanço dentro da educação. Como se formou a escola tradicional? A escola tradicional ela nasce lá com os jesuítas, que é quando os jesuítas começaram a vir para a América, principalmente, para catequizar indígenas. Então botava todos os indígenas sentadinhos, eles ficavam lá observando, não entendiam nada, mas eram obrigados a ficar lá observando enquanto um professor dava aula de português, de catequese ou aula do que quer que seja que eles ensinavam para os indígenas. A escola tradicional, esse modelo, teve uma ascensão no iluminismo. Os iluministas defendiam que a educação deveria ser para todos. E essa educação deveria ser estatal, o Estado tomar conta da educação, e laica. Laica quer dizer sem influência religiosa. Vale lembrar que a maioria dos iluministas defendiam que a religião poderia atrapalhar o indivíduo em suas liberdades individuais. Essa escola no iluminismo, ela acabou sendo transmitida para a sociedade industrial. E na sociedade industrial vai se manter esse caráter, só que agora essa escola vai se tornar um microcosmo do mundo do trabalho. E é assim até hoje. A sociedade capitalista que desenvolveu a ideia de que o indivíduo tem que se formar para obter uma profissão, para trabalhar, ela acabou trazendo essa escola nesses moldes para o microcosmo do mundo do trabalho. É uma escola onde você vai ficar várias horas sentados para aguentar uma bagagem de trabalho. Suponhamos que você tivesse que ficar 8 horas trabalhando, então você fica muitas horas na escola tendo que aguentar uma bagagem que mais tarde vai ser seu trabalho. O sinal, né? Aquela ideia do sino fabril, né? Do sino das fábricas para as pessoas entrarem e trabalhar, ela se mantém até hoje muito forte dentro das escolas. E o desconforto. Existe aí muitos estudos que falam que se a carteira for muito confortável, a tendência do aluno dormir e não prestar atenção na aula é grande. Então até isso eles trouxeram, porque no dia a dia do trabalho, a carga de conforto não existe, né? É desconfortável trabalhar. Então tudo isso foi trazido e a escola se tornou um microcosmo do mundo do trabalho. Esse microcosmo do mundo do trabalho que a gente está falando, ele é transmitido para que vocês saiam então da escola, consigam trabalhar, consigam aguentar essa bagagem. E outro modelo muito clássico é essa escola onde todo mundo fica sentado ouvindo o professor, né? Normalmente para ver se você tem disciplina. A escola ela vem para disciplinar as pessoas também. Durkheim, um dos nossos clássicos que a gente vai falar um pouco mais nas próximas aulas, ele falava que a escola ela tinha uma função social muito forte, que era transmitir hábitos e valores do adulto para o mais jovem, para manutenção da sociedade. Então, o Durkheim ele fala que a escola é indispensável para criar a manutenção da sociedade, transmitir todos os hábitos e valores que a sociedade quer que seja transmitida para os mais jovens. E os mais jovens mais tarde vão transmitir para os mais jovens e assim por diante. O ser individual na escola, ele passa a ser social, ou seja, ele meio que perde suas peculiaridades para ter que andar como o grupo anda, né? Vejam que a escola tem muitos conflitos hoje com indisciplina por isso. Você tem muitos alunos diferentes, mas o professor quer que todo mundo seja igual, e isso traz muitos conflitos. Por quê? Porque para Durkheim, a escola tinha essa função do ser individual se transformar em ser social. O que a sociedade quer que você seja e não o que você mesmo quer ser. E isso traz muitos embates até hoje dentro da educação tradicional. Tranquilo? Eu vou aqui apagar minha lousa para a gente poder continuar esse bate-papo sobre educação e sociedade.
Bom, voltamos aqui com a lousa já pronta. Estávamos na outra lousa falando do Durkheim, como ele achava importante a escola para a manutenção da sociedade. E agora a gente vai trazer esse debate um pouco mais acalorado, mais recente, que é da escola hoje. Por quê? A escola hoje, ela traz alguns discursos e algumas controvérsias. Inclusive, é sempre um tema muito propenso para cair nas redações de vestibular. Sociologia e filosofia, os filósofos, sociólogos, vocês têm que começar a utilizar eles na hora de escrever sua redação. Qual que é o discurso da escola hoje? Ela se diz formadora de cidadãos autônomos. A ideia é que a escola faça o indivíduo pensar por si só, de forma autônoma e consiga se desenvolver na sociedade através da autonomia que a escola lhe deu. E o que a escola fala que é necessário para formar essa autonomia hoje no mundo tecnológico que a gente está vivendo? Atuar junto com as mídias tecnológicas na formação do indivíduo. Então, teoricamente, a escola hoje deveria atuar junto com essas mídias na formação do indivíduo. O que ainda não acontece. Como sabemos, a escola tradicional ainda está longe de conseguir utilizar as mídias na formação. Poucas são as escolas que conseguem fazer essa conciliação entre a tecnologia e o tradicional. Mas é algo necessário, porque a sociedade hoje é tecnológica, então a escola tende a ser tecnológica para conseguir suprir as necessidades do indivíduo. Teoricamente, a escola é um ponto de emancipação então do indivíduo. É onde o indivíduo deveria buscar se localizar para sair da escola pronto para ser cidadão na sociedade. Só que aí a gente vai trazer um pouco do Bourdieu. Pierre Bourdieu é um dos teóricos que traz aí os pontos de confronto entre o indivíduo emancipado e a escola que, na verdade, não colabora para a emancipação do indivíduo. O Pierre Bourdieu, ele é um cara que vai trazer então esse debate através do seguinte conceito: a sociedade, ele é um sistema hierarquizado, hierarquia, pessoas com mais e menos poder, mais e menos condição. E na sociedade, o indivíduo ocupa um lugar diferente através do capital que ele possui. Então, o Pierre Bourdieu vai dizer que cada indivíduo nessa sociedade ocupa um lugar diferente através do capital que ele possui. Qual é o capital destacado por Bourdieu? Não só o capital financeiro, mas também capital financeiro, tanto de dinheiro que o indivíduo possui, vai dar a ele uma gama, uma condição maior de ocupar mais lugares na sociedade. O capital cultural, quantos saberes estão ao alcance desse indivíduo na sociedade. Então não tem, por exemplo, como comparar uma pessoa que fez intercâmbio na França, foi conhecer Versalhes e foi conhecer o Louvre, e um aluno que está estudando sozinho em casa, numa escola pública, às vezes de má qualidade, e está tendo que buscar seu conhecimento através, até às vezes sozinho, em livros, nem tecnologia tem. Então ele fala assim, a pessoa tem um capital cultural, saberes diferentes ao alcance dela. Ele destaca o capital social, que cada indivíduo vai ter essas relações sociais estáveis e úteis. Então uma pessoa que tem uma desestrutura familiar vai ter mais dificuldade, por exemplo, de ter uma relação social estável do que uma pessoa que tem toda uma condição social, que, por exemplo, o pai é empresário e ajuda a colocar ele no ramo da empresa, né? Então, essas relações sociais também colocam o indivíduo num lugar diferente na sociedade. E o capital simbólico, que é o prestígio e a honra, né? A pessoa que tem um prestígio, o fulano ele tem o mérito de ser, por exemplo, PhD, doutor, né? Então, o doutor tem uma condição maior, o filho de um doutor, do que o filho de um operário, a colocar o filho em uma escola mais ou menos conceituada. Então o Pierre Bourdieu ele vai trazer esse conceito de desigualdades, né? Ele vai trabalhar a desigualdade, como a desigualdade vai colocar esses indivíduos em lugares diferentes e como vai ser mais difícil para as pessoas que são mais, aliás, que tem menos capital financeiro, a pessoa que tem menos capital, ela vai ter mais dificuldade para alcançar posições dentro da sociedade. Então ele vai chamar isso a teoria do arbitrário cultural da escola. Pierre Bourdieu diz, a escola não está ainda hoje, a escola de hoje não está buscando igualdade entre os indivíduos. Ela está mantendo as desigualdades sociais, porque você vai ter escolas boas, escolas médias, escolas muito ruins. E os indivíduos nela não vão conseguir com facilidade ocupar o mesmo lugar na sociedade, pois o capital que elas possuem é muito diferente. Então o Pierre Bourdieu vai trazer essa ideia. O Estado está emancipando indivíduos na escola hoje, ou ele está cada vez mais deixando o indivíduo preso a um sistema que ele quer manter. Tudo isso é uma discussão aí dentro da filosofia e da sociologia do Pierre Bourdieu.
que é sobre a escola hoje, qual o papel dela. Vocês que estão num grupo online, vocês estão rompendo a barreira da escola tradicional e tendo condição de buscar o acesso no ensino de forma muito mais igualitária, mas isso não acontece, né? Quem já estudou em escola particular sabe como é diferente da pública, quem estudou ou estuda em escola pública sabe como é diferente da particular, tá bom? Então isso aí o Pierre Bourdieu vai trazer um debate em torno da desigualdade que a escola ainda promove na sociedade. Tranquilo? Na próxima aula a gente vai entrar nos clássicos. Espero que vocês estejam compreendendo aí. Qualquer coisa, mandem as dúvidas. Beleza? Obrigadão por mais uma aula.